Oi gente, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho dos 9 dias que a gente passou na cidade de Billingshurst, que fica uns 1 hora e pouquinho de trem de Londres. Foi a nossa primeira experiência com pet sitting. A gente cuidou do Benny e da Bexy, que são 2 cachorrinhos super lindinhos. Infelizmente a gente não filmou muita coisa deles, Sim. porque essa primeira pet sitting a gente ainda estava entrando na rotina, a gente não sabia como é que era a experiência, até a gente pegar um pouquinho no tranco demorou um pouco, até em questão de rotina de trabalho mesmo, demorou alguns dias para a gente conseguir se situar. A gente inclusive descobriu de lá para cá das experiências que a gente teve que demora alguns dias mesmo, toda vez que a gente troca de lugar, para a gente se adaptar àquele lugar, para a gente conseguir estabelecer mais ou menos os horários, principalmente quando tem um cachorrinho junto, que aí a gente tem que se adaptar à rotina do cachorro, para a gente estabelecer os horários de trabalho, os horários de refeição também, tudo. Isso tudo a gente vai se adaptando. Então esse vídeo de Billingshurst ainda está um pouquinho menos estruturado do que a gente gostaria. A gente acabou não gravando nada, sabe, no dia que a gente chegou, ou a gente no trem indo para Billingshurst. Mas a gente vai falar ao longo desse vídeo sobre nossas primeiras experiências indo no mercado, comparando com os preços no Brasil, alguns passeiozinhos que a gente deu na cidade, esse tipo de coisa. E vamos aproveitar para falar um pouquinho de como foi a nossa rotina com o Benny e com a Bexy, né? Sim. Então eu queria falar um pouquinho de como é que era a nossa rotina com o Benny e com a Bexy. No geral era bem simples, a gente acordava, às vezes a gente saía pra passear com eles eles não eram aquele tipo de cachorro que precisa sair pra passear, porque aqui no Reino Unido é bem comum de eles precisarem sair pra passear pra gastar energia. E não só passear por 1 hora, por 1 hora e meia. Mas o Benny e a Bexy eram bem tranquilos, eles tinham tipo um jardinzinho atrás da casa e era só abrir pra eles que eles iam. A Bexy às vezes se fazia de Ela não gostava quero muito de ir, ir, assim, principalmente quando chovia ela não queria ir. não quero molhar minhas patas, mas o Benny a gente não conseguia trazer ele de volta às vezes, que ele queria ficar lá cheirando tudo. Então era basicamente isso, a gente abria pra eles ou saía pra passear, dependia do dia. E depois que eles entravam, a gente dava comida pra eles. O Benny era ótimo de garfo. A Bexy, se o Benny tava junto, ela não comia. Tinha que ficar assistindo pra ela comer, tinha que ficar do lado dela. E tinha que ficar mudando o potinho de lugar, sempre trazendo pra mais perto dela. Que aí ela ia lá, dava uma bocada, parava. Aí a gente mudava o pote de lugar e ela ia de Teve um dia novo. que ela não queria comer de jeito nenhum, aí eu peguei um garfo e dei na boca dela, e ela comeu, bem fresca. Mas o importante é que ela comia tudo. Tipo, demorava às vezes, mas ela comia tudo. E eles não bebiam água também se a gente não tivesse acabado de botar. Tinha que ser água fresca sempre. E depois, durante o dia, a gente abria pra eles fazerem as necessidades no jardim, mas 1 ou 2 vezes durante o dia. E daí, de noite, entre 5 e 6 horas, a gente dava a janta deles, que era a mesma refeição, que era basicamente uma comida molhada que eles tinham. Uma pastinha, uma quase, pastinha. né? E E a daí... gente tinha que botar um óleozinho de salmão, que eu acho que é pra dar um gostinho, que eles gostam um pouco mais, misturava e dava ali pra eles. E daí, de noite, antes de dormir, a gente abria de novo pra eles. E daí, uma coisa ruim, na verdade, é que eles tinham que dormir com a gente. Eles tinham o costume de dormir com os donos, né? Então eles ficavam no quarto, eles até têm caminhas nos quartos deles, né? Sim. E aí, acho que uns 2 dias a gente chegou a dormir com eles junto com a gente, né? Só que eu tenho sono muito leve, eles se mexiam bastante. Aí não deu muito certo e eu fui dormir no outro quarto. Teve um dia que eles brigaram, que aí a Bexy foi dormir com a Laís em um quarto e eu dormi com o Benny no outro. Sim. Mas aí depois disso ficaram os 2 dormindo comigo, assim. E eu fico um pouquinho mais tranquilo, né? Porque o Benny principalmente é bem espaçoso, assim. Se mexia bastante na cama, assim. Mas são algumas coisinhas que a gente vai se adaptando da vida nômade e é gostoso, né? Esse tipo de perrengue, quase. Uma das coisas que eu mais gostava, na real, é ter companhia enquanto tô trabalhando. E eles eram muito carinhosos eles eram também. muito carinhosos, gostavam de ficar junto, gostavam de lamber. E quando eu tava trabalhando, eu puxava a caminha deles, que ficava no quarto, eu botava no escritório, eles ficavam dormindo ali do meu lado, então é sempre gostosinho ter essa companhia. E lá em Billingshurst também, a casa tinha 3 quartos, um deles tinha virado escritório, que era onde a Laís ficava trabalhando, e eu montei minha estação de trabalho na sala, numa mesinha que tinha lá. Então, o que acontecia na maioria das vezes, enquanto a Laís estava trabalhando lá em cima, eles ficavam com ela. E aí, depois que ela parava de trabalhar, ia pro quarto assistir alguma coisa, ou ia fazer comida, ou qualquer outra coisa,
eles desciam e ficavam comigo. E aí ela ia dormir, e eles ficavam lá comigo até eu dormir, super companheiros. Sim. E aí, quando eu subia, eles já sabiam que era hora de subir, eu dava um biscoitinho pra eles, eles já ficavam todos animados e já iam pro portãozinho ali, né? Então, foi muito legal essa nossa primeira experiência com Pet City. A gente aproveitou um monte, a gente já tá com saudade do Ben e da Bex, eles são dois queridos, Sim. super fofos. Infelizmente, a gente não tem muitas filmagens deles pra mostrar pra vocês, mas nos próximos vídeos vocês vão ver um pouco mais dos cachorrinhos e um pouquinho mais da nossa rotina. Então, a gente vai mostrar agora um pouco para vocês, né, principalmente como que foi ir ao mercado Millingshurst e fazer nossas compras do dia a dia, para vocês compararem um pouco, sabe, os produtos que a gente comprou aqui com o que a gente costuma comprar no Brasil e o preço também, que acabou sendo uma surpresa super positiva. Hoje é sábado, estamos aqui em Millingshurst. Ontem fui para Londres para ver o show do Porcupine Tree. A Laís ficou por aqui com os cachorros. O show foi incrível. Não deu pra filmar muita coisa, porque a banda pediu pra não deixar filmar, então eu não quis arriscar, né? Tinha um tiozinho cuidando ali dos celulares e tal. Mas o show foi muito bom, é uma banda que eu queria ver faz muito tempo. Depois disso, dormi na casa do Dudu, um amigo nosso, que mora ali em Londres mesmo, e peguei o trem de manhãzinha pra voltar já. Agora a gente tá indo conhecer o centrinho aqui de Biggs, na verdade é uma rua, que a cidade é minúscula. E depois a gente vai no mercado, a gente vai levar vocês com a gente pro mercado para ver o preço das coisas, para mostrar os produtos que tem aqui, que não tem no Brasil. E espero que vocês gostem. Estamos aqui no meio da estrada para entrar e sair da cidade. E vamos num mercado enorme que tem aqui, que abriu faz aproximadamente 10 dias, acho que nem isso. É um mercado bem barato, um dos mais baratos que tem aqui, então demos bastante sorte. Então, aqui foram nossas compras de hoje. Tudo isso deu 21 libras, né, o que na cotação de hoje deve dar uns 130 reais por aí, um pouquinho mais eu acho. Mas a gente comprou bastante coisa. Eu acredito que se a gente for converter, a gente acaba gastando menos aqui do que a gente teria gastado no Brasil com essa compra, eu acho. Sim. Né? Porque só aqui a carne moída, né? Tipo, cara, carne boa, né? Então, só meio quilo de carne moída boa no Brasil tá uns 20 pila. Mais, 23, eu acho, não sei. Então... E aqui a gente pagou 2,65 em libra. Então a gente pagou um preço bom na carne. Aqui, esse bagulho de pizza vem 2 pizzas. Então, eu acho que isso daqui no Brasil também não seria menos de 30 pila. E foi 2,18 aqui. A gente comprou banana, né? Banana foi 71 centavos. Aqui vem um pacotinho com 5. Né? Ele tá meio verdinho, mas eu gosto de comer um pouquinho mais verde. Brócolis, da outra vez a gente comprou um brócolis gigante. Dessa vez a gente não achou o brócolis gigante. Então aqui tem 2 brócolis tamanho mais normalzinho. Foi 95 centavos. Aqui tem esse onion and garlic dip aqui, pra, se a gente quiser, né, comer com algum quitute, alguma coisa assim. A gente esqueceu de comprar o quitute, inclusive. 79 centavos. Tem esse molho de macarrão aqui, né, feito com tomate seco, alho e manjericão. Parece bem bom. Foi 1,15. Tomate pelado, que é a coisa que mais nos impressionou no Brasil. Cara, a gente tava pagando 6 pila uma lata disso daqui. E foi 28 centavos, né? De libra, isso. Então, se for converter, dá tipo 1,80, 1,90. Então, muito mais barato do que no Brasil. Macarrão também, preço ok. Foi 60 e quanto, né? Foi 79, se não me engano. 59. O alho também, um preço ok também. 59 foi o alho. A cenoura ridiculamente barata. Essas 2 cenouras deu 6 centavos de libra. Aí a gente tá tentando sempre... Toda vez que a gente vai fazer alguma compra, a gente compra alguma coisa diferente, alguma coisa que não tem direito no Brasil pra gente provar. E dessa vez a gente comprou esse daqui e a gente ficou curioso. Fudge a gente come, quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente acaba comendo. Mas esse Pink Gin Butter Fudge a gente achou bem diferente. E a gente vai mostrar as impressões pra vocês no Instagram. E aí tem esse pacote de almôndegas, tava numa baita promoção. Saiu por 4 libras, 24 almôndegas. A gente achou um preço bem bom. E é bem prático, né? Só fritar e já era. Tem também queijo. Queijo aqui, eu gosto bastante dos queijos ingleses. O
queijo mais furreco que tem aqui é melhor do que a maioria dos queijos que tem no Brasil. Então foi 2 libras. 2 libras. Pimentão vermelho. É um pouquinho diferente, o pimentão deles é mais longo, assim, né? Mas é pra ser mais ou menos a mesma coisa. Foi 1,19. E o salsão, que aqui é bem mais barato, né? Foi 52 centavos. Ah, dá uns 3 reais no Brasil, 5, 6 reais. A gente pagava uns 6, 7 reais no Brasil. Então, enfim. Isso. Para o resto da semana as compras. Ah, teve cerveja também, né? Cerveja que foi 1 libra. 1,9, eu acho. 1,9. E, cara, cerveja aqui, todas são pelo menos boas. Não tem nenhuma cerveja assim, tipo, sabe? Eu não gosto de Skol, né? Não tem nenhuma que eu assim, não, puta, essa daqui eu não tomo, sabe? Essa daqui eu nunca tomei, mas a gente resolveu pegar pra provar uma Golden Ale. E vamos ver qual é. A gente queria mostrar uma coisa muito legal que tem aqui no Reino Unido. A gente faz nossos pedidos da Amazon e se por acaso tu não estiver em casa, ou... Enfim, tu não puder receber em casa, tem esses lockers aqui, que daí a gente manda entregar. E daí a gente coloca um código e só busca. E é bem do lado do lugar que a gente tá, tipo, um no topé. Então a gente resolveu mandar pra cá, pra ser mais seguro. A gente comprou umas coisas mais caras. Então, vamos mostrar como é que é o processo. Não que esse seja o caso de uma coisa mais cara, e literalmente tem uma capinha do iPhone, sendo que o iPhone ainda não chegou. Então aqui é exatamente do lado da estação de trem, aqui que a gente chegou, e o lugar que a gente está hospedado fica literalmente do outro lado da rua da estação. A gente tem algumas coisas para chegar aqui ainda, a gente ficou meio inseguro de que talvez a gente não fosse ouvir o carteiro chegando, não sabia como é que era o esquema de entrega daqui, então a gente achou um pouco mais seguro botar aqui no locker. Então aqui tem uma telinha, primeira vez que a gente vai fazer também, então vamos ver se vai dar certo. A gente coloca a senha que vem pelo nosso e-mail. 8, 9, 5, 8, 9, 1. Abre automático. Abre automático. Que massa. Pegamos. Tá aqui a capinha. Um pacote muito grande para uma capinha. E é isso, bem fácil. Então é isso, gente. Esse é o nosso último dia aqui em Billingshurst. A gente passou 9 dias aqui. Estamos aqui na High Street, que é a rua principal da cidade, a única rua um pouco mais movimentada que tem aqui. Tem algumas lojinhas bem bonitinhas aqui, aqui é um pub, ali tem restaurante indiano, tem bastante restaurante indiano, se a gente for considerar o tamanho da cidade, uns 4 restaurantes indianos numa cidade de 10 mil pessoas, acho que metade dos restaurantes da cidade são indianos. Mas a gente gostou bastante da experiência. O Benny e a Bexy são 2 cachorrinhos super fofos, super queridos, quase não deu trabalho cuidar deles, assim. Foi uma experiência muito legal, a nossa primeira experiência com o Pet City. A gente está indo para uma próxima aventura em Londres agora, vocês vão acompanhar no próximo vídeo. Aí com 2 cachorros um pouquinho mais trabalhosos, vocês vão ver. Mas a gente adorou. Billingshurst, por mais que seja uma cidade pequena, é uma cidade super aconchegante, assim, as coisas são tudo pertinho, porque é pequeno. Mas tem bem cara de vilarejozinho, assim, mas é super gostoso de andar, super gostoso de se aventurar, conhecer. Foi uma experiência bem legal. A gente tá se despedindo daqui até com um climinha de que a gente queria ficar mais, na verdade, assim, né? A gente já se sentiu super em casa aqui. A gente se adaptou relativamente rápido à vida nômade, né? Então, agora que a gente vai começar a realmente ficar se mudando de um lugar para outro, que a gente vai ver um pouco mais na pele como que é a situação de ser nômade mesmo, né? Mas a primeira experiência até agora foi bem legal. A gente tá aqui indo embora de Billingshurst. Um momento meio triste, porque os donos dos cachorrinhos são muito legais. Eles deram pra gente uma caixa de Ferrero Rocher, um champanhe, agradeceram 1000 vezes. E eles são pessoas realmente muito legais, assim, de conversar e pessoas interessantes, amigáveis, interessantes. Eles têm um RV pra viajar por aí. O Ian, que é o cara, ele disse que ele vai se aposentar em breve, e aí ele quer pegar o RV e dirigindo até a Croácia, passando por tudo, assim. Então são pessoas muito legais, assim, e que tem até um estilo de vida bem parecido com o nosso, de certa forma, assim, né? E a gente tá tentando combinar de se encontrar em Londres depois, porque a gente realmente gostou muito deles, então eu acho que uma das coisas mais legais de fazer Pet Sitting vai ser conhecer gente legal mesmo, e fazer amigos de uma maneira diferente, assim, né? Sim.